Cara, eu acho o seguinte: o jogador tem um contrato até o final de 25. Renovar o contrato um ano e pouco antes, para quê? Não tem o menor sentido, com uma mudança de gestão. Se o Marcos Braz renova o contrato dele, dá um salário astronômico, o que a gente ia falar agora? Pô, que responsabilidade, né? Tá pagando 2 milhões por mês entre luvas e salários pro. Não, a nova gestão que vai resolver. Aliás, o BAP já deu entrevistas falando que acha que os salários do Flamengo são altos, né? Com premiação baixa, que isso gera uma acomodação. Porque ganhando ou perdendo, o jogador vai ganhar a mesma coisa. Ele já deu entrevista falando sobre isso na época da campanha. Então, diante disso, já é o momento do BAP chegar para o empresário, o BAP ou quem quer que seja, aí o Boto, ou outro qualquer que vai negociar, sei lá quem vai ser, acho que vai ser o Boto, né? E falar para o empresário do Pulgar: olha, a gente não vai te dar aumento de salário, vai pagar a mesma coisa, vou te dar uma premiação alta, ou vou reduzir o seu salário e ver se o cara topa. Né? Na prática funciona. Eu acho que não tinha nada que renovar no ano passado. Eu pensava isso do Gabriel, em outubro do ano passado, queriam renovar o contrato do jogador em péssima fase, que ia terminar só no final desse ano. Eu já achava um absurdo, é a mesma coisa. E o Pulgar tem esse problema de cartão amarelo, sim, que é muito grave. É toda hora cartão, e muitos evitáveis. Então, assim, também não está com essa condição toda de ficar botando essa banca. Quem vai comprar o Pulgar? Quem vai pagar o que o Flamengo iria pedir? Tem proposta? Então, menos também, né? Menos também. Isso aí, assim, é muito fácil hoje para qualquer empresário do jogador plantar na imprensa, com os jornalistas amigos ou ingênuos, o terror para a torcida, que é o jogador quer ir embora, o jogador está dodói, está zangado. Está zangado com o quê, meu camarada? Recebe em dia, joga no Flamengo, é um bom jogador, sem dúvida, ele é importante, mas toma cartão pra caramba, desfalca o time toda hora, é convocado. Peraí, um ano de contrato ainda. Aí a partir agora de janeiro, fevereiro, ok, acho que é razoável. Para ele ficar tranquilo, saber onde ele vai estar no ano que vem, jogar essa temporada, que se abra a negociação. E se ainda fosse a mesma gestão esse ano, se o mandato do Landim terminasse só em 2025, por exemplo, tudo bem, poderia até querer antecipar, vai lá, eu acho que não precisa disso tudo. Mas sendo uma nova gestão, não há cabimento antecipar renovação de contrato, não há cabimento. Entendeu? Isso aí os caras não erraram, não. Deixa para a próxima gestão. Se eu elegesse o Dunst, seria a gestão do Dunst já sem o Marcos Braz, mas com o Bruno Spindel, né? E agora vai ser com o José Boto, que tudo indica. E aí, se o Boto vai utilizar essa estratégia aí, essa ideia do BAP ou não, eles vão ter que se entender, conversar e se entender. Né? Isso funciona? O jogador vai aceitar? Não sabemos. Então, agora a missão é deles. Até nisso, Mauro, que você está falando, né? Como é que você acha que vai ser o papel do José Boto nessa reestruturação do Flamengo, né? A princípio ele veio para ser o diretor. O BAP fala muito na questão de autonomia, né? Do diretor ter autonomia. Algumas apurações de alguns colegas, você também deve ter a sua, diz que o Flamengo deve ter algumas mudanças no departamento de futebol. O Bruno Spindel, a princípio, fica para a transição, né, para fazer a transição, se colocou à disposição, ele está viajando com a família agora. Como é que você acha que vai ser essa estrutura e, principalmente, o papel do José Boto nessa reestruturação do futebol do Flamengo, que o BAP está falando, né? Ele já começou a falar em algumas coisas que ele acha que tem que mudar nessa estrutura, Mauro. Acho que o papel dele é estar à frente de tudo, né? Se ele vem para ser o general da banda, o chefe, tudo. Ele vai ter que discutir o contrato, negociar, ele, eventualmente, com a assessoria de alguém. Pode ter um cara como o Spindle, ou um outro, ou o próprio Spindle, sei lá, fazendo esse papel ali de cuidar mais da parte contratual, os detalhes, né? Não sei se o Boto tem essa pegada, ou se ele trabalha com o apoio de alguém que cuide desses detalhes. Que tem isso. Os contratos do jogador de futebol eles são complexos, muitas vezes em mais de um idioma, vai e volta, pequenas cláusulas. Então não é um negócio tão simples. Talvez ele precise de um suporte, acho até natural que tenha. Não só de um advogado especializado, mas de um cara acostumado a isso. Porque não dá também para achar que o cara vai resolver tudo sozinho, gente. Tem que ter uma equipe com ele. Então O ele tem que próprio Flamengo delegar já algumas terceirizou, né, funções. Mauro? Algumas vezes para o Marcos Mota, né? Em várias negociações. O Marcos Mota como advogado, mas assim, quem Isso. negocia pelo clube é o Spindle, que é Sim. negociar os detalhes. Ele pode chegar e falar: olha, nós queremos esse jogador. A gente vai pagar por esse cara o máximo de tanto, é o que nós temos. Negocia lá, o cara vai negociar. Pode ser que ele tenha alguém que faça esse trabalho, e pode ser que ele mesmo cuide disso, ou participe junto com alguém. Aí não sei como é que vai ser, essa estrutura não está montada, o cara nem chegou ainda. Agora ele vai ter que estar participando de tudo, imagino eu, e claro que vai ter aprovação do BAP. Eu duvido que o BAP, pela sua personalidade, entregue tudo e não coordene e não acompanhe. Acho que ele vai acompanhar tudo, vai ser ouvido em tudo. É o que eu acho. Tudo ele vai falar. Não acredito que o BAP delegue 100%. Acredito que ele delegue, mas 100% não.
Vai renovar com o Pulgar? Quanto vai custar? Vamos fazer a conta por ano, não sei o que e tal. A gente vê pela própria declaração dele, essa entre outras, durante toda a campanha, nas incontáveis entrevistas que concedeu. E acho até que não é que seja errado, não. Desde que ele faça isso de maneira que não seja assim, o cara vai ser o contrato profissional, ele decide tudo, não adianta contratar ninguém. Mas ele participar e acompanhar faz parte, porque vai estourar na mão dele se der errado. Ninguém vai falar assim, o presidente delegou, ele não tem culpa. Não, a culpa vai ser dele. Se der certo, também o mérito vai ser dele. É assim que funciona. E você acha que como é que vai ser a participação do Felipe Luiz nisso também? Acho que vai ser bem ouvido? Não sei, não tenho ideia. Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Eu imagino que vai ouvi-lo, mas até que ponto, sinceramente, não sei. Para mim, o Zé Boto é um mistério. Não conheço, não vi o trabalho dele, não conheço. Eu ouvi falar. E era scout, agora dirigente. Como é que ele trabalha? Ele é centralizador, ele ouve o técnico até onde? Sinceramente, não tenho a menor ideia de como vai ser isso, não. Se fosse da gestão anterior, acho que o que o Felipe fizesse assim, os caras iam tentar fazer. Agora, talvez não. E não acho que seja errado também, não. É o que eu falei aqui outro dia. Eu quero um centroavante que se encaixe no meu modelo de jogo. Nós já discutimos sobre isso. O Pedro se encaixa no modelo de jogo? Em tese, não é o perfil ideal para o modelo de jogo. E aí? Como é que faz? Né? Ou tem a chance de trazer um cara que não é exatamente esse modelo, mas um jogador extra classe. Não, meu modelo é esse. Pô, o seu modelo é inflexível, cara? Aí eu espero que o Boto tenha condição de discutir isso com o técnico. Com o Felipe ou qualquer outro. Peraí, esse é o seu modelo, mas eu estou trazendo aqui o Cristiano Ronaldo. Ele não se encaixa no seu modelo de jogo? Estou trazendo o Messi, ele não se encaixa no modelo de jogo? Eu estou dando aqui exemplos assim, meio malucos, né? Mas eu vou trazer um cara acima da média. Ele não se encaixa no seu modelo, não tem como contar com ele, como aproveitar. Como é que é isso? Isso aí me lembra aquela história muito saborosa contada pelo Francisco Horta, nos anos 70. Ele presidiu o Fluminense, e ele chega para o Paulo Emílio, que é o técnico do Fluminense, e fala: Paulo Emílio, eu estou aqui contratando um jogador fantástico, extraordinário. Estou trazendo de volta ao Brasil Paulo César Caju, Paulo César Lima, que estava na França, no Olympique, na época de Marseille. E vou trazer o Paulo César Lima. Aí o Paulo Emílio teria dito para ele: não precisamos do Paulo Emílio, do Paulo César. Nós temos o Edivelto, que era um jogador revelado no Fluminense, jogou na seleção de base, era um bom jogador, mas não era o Paulo César, né? Pô, aí o Horta teria dito para ele: tá bom, você não precisa do Paulo César, o Fluminense não precisa de você. Vou trocar o técnico. Pô, vou trazer o Paulo César Caju nos anos 70, isso aí, cara. O cara foi campeão do mundo na Copa de 70 com 18 anos. Isso foi em 75, 76, né? Acho que 7,6. Quer dizer, o Paulo César tinha o quê? 24 anos? Alguma coisa em torno disso? Era novo isso. Pô, garoto, pô. O Paulo César foi um grande jogador, um cara muito controverso, polêmico e tal, mas jogava pra cacete. Porra, aí você vai trazer o Paulo César Caju, o Cavaca não precisa. Eu acho que é mais ou menos isso. Existem jogadores que são jogadores acima da média. Se você pode trazer o cara, o técnico tem que ver uma maneira de encaixar. O Jorge Jesus, de certa forma, ele queria um centroavante. O modelo de jogo dele tinha o Balotelli, lembra? Ele pediu o Balotelli, ele queria o Balotelli. O Pedro veio no ano seguinte porque o Balotelli não veio em 19. Mas ele fez o quê? Ele tinha o Bruno Henrique e tinha o Gabriel, né? Que vieram do Santos, os dois, se conheciam do Santos. E o Arrascaeta. E o Abel Braga não conseguia colocar os três e falava: o Bruno Henrique e o Arrascaeta com a mesma faixa do campo. De fato, jogam pela esquerda. Né? E o Arrascaeta fez aquele temporada toda pelo lado esquerdo. Mas ele fez o quê? Ele fez funcionar. Com a mobilidade do Arrascaeta, com a mobilidade do Bruno Henrique, não como um ponta aberto o tempo todo, mas como um segundo atacante que aparecia na área toda hora, e eles se entenderam super bem. Foi um ano maravilhoso. Então, assim, eu tenho um modelo, mas eu não tenho as peças que se encaixam com perfeição nesse modelo. Eu adapto o meu modelo. Eu acho que isso é um desafio do técnico, de qualquer técnico, entendeu? Especialmente quando os jogadores são bons. E foi o que faltou de repente ao Tite, quando no modelo dele sai do elenco machucado o Pedro, e ele não consegue adaptar. E o Flamengo passa 2 jogos inteiros contra o Peñarol sem fazer um mísero gol. Um mísero gol. E com jogadores ali, tinha jogador para isso, para fazer mais do que aquilo. E muito foi falado. O Tite ficou refém do Pedro. E não tinha outro cara que tivesse a capacidade de fazer algo parecido pelas características do elenco. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.